Torcedor vascaíno, o que aconteceu depois daquela final da principal competição do continente passou de todos os limites. A partida já tinha deixado muita gente desconfiada, muita gente com aquela sensação estranha de que algo não estava soando natural, mas as horas seguintes conseguiram subir ainda mais o nível do absurdo. A entidade que comanda o futebol sul-americano simplesmente decidiu entregar ao volante rubro-negro um prêmio de jogador mais seguro da decisão, e isso caiu como uma verdadeira provocação para qualquer pessoa que não torça para o Clube da Gávea. Era o tipo de notícia que ninguém acreditaria se não estivesse sendo publicada em todos os cantos, porque parecia piada. A mesma entidade que deixou passar aquele lance completamente irresponsável resolveu transformar o autor do lance em exemplo de responsabilidade. Era como se dissessem abertamente que nada ali precisava fazer sentido, que estava tudo autorizado, que quem manda faz o que quer. Mas enquanto essa confusão vira assunto em tudo quanto é mesa de bar, o torcedor do Vasco volta sua atenção para o que realmente importa. O time está vivo no campeonato e tem uma semana decisiva pela frente. E o clima no clube é de foco total. Enquanto a polêmica da decisão continental segue queimando nas redes sociais, o elenco vascaíno trabalha firme no CT para encarar um dos momentos mais pesados da temporada. O jogo contra o Mirassol virou praticamente uma final antecipada para os planos do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. A equipe chega embalada depois da vitória diante do Internacional, mas sabe que não dá para entrar em campo achando que o resultado anterior garante alguma coisa. O ambiente interno é de concentração máxima, justamente porque o time sabe que, caso vença, dá um salto importante na tabela. Essa rodada tem tudo para mexer de forma pesada com a parte intermediária da classificação. E o Vasco observa de perto cada jogo atrasado, cada confronto direto e cada time que pode perder pontos para abrir espaço na disputa pela 8ª colocação. O torcedor já começa a imaginar São Januário fervendo mais uma vez. A procura pelos ingressos foi tão intensa que as bilheterias mal conseguiram respirar, e a tendência é que nas próximas horas tudo esteja esgotado. E não apenas pelo peso do jogo, mas também pelo que tem sido comentado dentro do próprio elenco sobre o estado do gramado. A partida contra o Internacional gerou muita reclamação entre os jogadores, que disseram sentir a bola quicando mais que o normal. O campo um pouco desnivelado, dificultando passes curtos e jogadas rápidas. Mas, segundo informações internas, já houve um trabalho pesado para recuperar o gramado e entregar condições bem melhores para o duelo desta terça-feira. A expectativa é que o ritmo do jogo flua melhor e que o time consiga impor sua forma de jogar com mais naturalidade, sem depender tanto de bolas longas ou improvisações forçadas. E como se não bastasse esse jogo decisivo no meio de semana, o calendário do Vasco virou uma maratona de confrontos que definem o ano. Depois de enfrentar o Mirassol, a equipe já precisa virar a chave rapidamente para encarar o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV, um estádio que nos últimos anos virou palco de partidas extremamente complicadas para qualquer visitante. E não para por aí, porque logo na quinta-feira seguinte o time entra novamente em clima de mata-mata, agora pela semifinal da Copa do Brasil. É a segunda vez consecutiva que o Vasco chega tão longe na competição, e a torcida já começa a sonhar alto. Dessa vez, o sentimento é de que o time cresceu na hora certa e tem armas suficientes para brigar de igual para igual. A postura contra o Internacional reacendeu uma confiança que parecia perdida há pouco mais de uma semana, quando o ambiente estava carregado e as críticas vinham de todos os lados. E é engraçado como tudo muda rápido no futebol.
Há poucos dias, torcedores, dirigentes e até jogadores pareciam carregar um peso enorme nas costas. O ambiente estava pesado. A relação entre arquibancada e elenco não era das mais tranquilas e o clima de cobrança dominava o ambiente. A visita de torcedores ao CT evidenciou o quanto a situação tinha fugido do ideal. E muitos questionavam se o time teria força emocional e organização suficiente para reagir. Só que o que se viu diante do Internacional foi quase uma resposta coletiva, como se grupo e torcida tivessem reconectado exatamente quando mais precisavam. E isso ficou ainda mais claro nas palavras do treinador, que na coletiva após o jogo fez questão de elogiar o presidente vascaíno, destacando seu esforço, sua presença, sua entrega e, acima de tudo, o fato de viver o clube de um jeito que poucos dirigentes vivem no futebol brasileiro. E essas declarações repercutiram de forma pesada dentro e fora do clube. O treinador não apenas destacou a paixão do presidente pelo clube, mas também o impacto emocional que isso tem no elenco. Ele citou o quanto o dirigente se envolve, como tenta resolver problemas estruturais, como se dedica a melhorar o ambiente de trabalho e como se sacrifica por aquilo que acredita ser o melhor para o Vasco. E isso tocou a torcida, porque muita gente não tinha noção do quanto o dia a dia do clube exige desse tipo de dedicação. Nas palavras do técnico, ficou claro que o presidente vive intensamente o clube e que isso reflete diretamente no desempenho da equipe em campo. Foi um dos momentos mais fortes da coletiva, justamente porque mostrou que o ambiente interno, antes tão instável, começa a encontrar um equilíbrio importante na fase mais decisiva da temporada. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, fora de campo surge também uma notícia de mercado que acende o alerta dentro do clube: Gabriel Menino. Jogador que já esteve na mira do Vasco em 2022, acabou perdendo espaço no Atlético Mineiro e pode estar disponível no mercado para a próxima temporada. O Vasco chegou a fazer uma proposta considerável no passado, mas os valores pedidos impediram o avanço da negociação. Agora, o cenário é outro. O jogador tem contrato longo, mas não faz parte dos planos imediatos do treinador mineiro. E o clube já autorizou seus representantes a buscar um novo destino. É o tipo de movimentação que interessa ao Vasco, especialmente por se tratar de um atleta versátil, com boa qualidade técnica e perfil que combina com o estilo atual do time. E com a proximidade de uma janela que promete ser intensa, o nome volta a ganhar força nos bastidores. E enquanto o assunto Gabriel Menino volta a girar nos bastidores, o clima em torno do Vasco é daqueles que misturam tensão e esperança. Quase como se o torcedor estivesse com um olho no presente e outro no futuro ao mesmo tempo. O momento é tão delicado quanto empolgante, porque o time parece finalmente ter encontrado um fio de consistência, ainda que tardio, e isso muda completamente a energia da torcida. A vitória recente deu ao elenco uma confiança que há semanas não aparecia com tanta nitidez, e isso se reflete tanto no comportamento dos jogadores quanto no jeito que a arquibancada se manifesta. A sensação é de que todo mundo percebe que essa reta final de temporada pode dar um novo rumo ao planejamento do clube, principalmente porque o Vasco vem de anos de turbulências seguidas e qualquer passo firme significa muito. Há um sentimento de que, se o time conseguir fechar o ano com resultados importantes, a reconstrução pode finalmente caminhar de forma mais sólida. E esse cenário faz com que cada detalhe das próximas partidas ganhe uma importância enorme. O jogo contra o Mirassol, por exemplo, não é apenas um duelo de tabela,
É um confronto que pode consolidar de vez a permanência na elite e empurrar o time para uma zona de classificação que, meses atrás, parecia distante. E dentro do elenco há uma percepção clara de que esse jogo final de Campeonato Brasileiro não é só mais uma rodada, mas uma chance real de transformar o ambiente para o que vem logo depois. O treinador sabe da responsabilidade, mas também enxerga a oportunidade de vencer, pontuar bem e chegar ao mata-mata da Copa do Brasil com moral e confiança renovadas. A semifinal contra o Fluminense chega como um marco no calendário. Um daqueles jogos que dividem o ano entre antes e depois, e cada atleta já fala internamente sobre como é importante chegar preparado emocionalmente e fisicamente. E é interessante observar como a relação entre torcedor e time mudou nesses últimos dias. O ambiente, que antes parecia aflito, tenso e até desconfiado, hoje soa mais leve e mais cheio de esperança. A vitória diante do Internacional não trouxe apenas 3 pontos, trouxe um pouco de paz, um pouco de orgulho, um pouco daquele sentimento de resistência que caracteriza tanto o vascaíno. E essa química se amplifica quando o time joga em São Januário. O estádio, com a torcida empurrando de perto, vibra de um jeito que poucos lugares no país conseguem reproduzir. É como se cada arquibancada respirasse junto com o campo, como se cada minuto fosse vivido no limite, como se cada bola disputada fosse carregada por dezenas de milhares de vozes. E esse fator emocional, que muitas vezes faz diferença em jogos grandes, será determinante justamente nesse momento decisivo da temporada. E a fala do técnico sobre o presidente vascaíno também mexeu bastante com o torcedor. O treinador não apenas elogiou o dirigente, mas fez questão de expor o lado humano, o lado invisível, o lado que normalmente não vira pauta quando se fala de futebol. Ele destacou o esforço diário, a dedicação, as renúncias familiares, as noites em claro, o comprometimento quase obsessivo em melhorar a estrutura do clube. E isso tocou a torcida, porque mostrou que, mesmo diante de tantas dificuldades, existe uma figura realmente envolvida emocionalmente com o futuro do Vasco. Não é comum ver um treinador elogiar um dirigente de forma tão aberta, tão profunda e tão genuína. Isso diz muito sobre como os dois se enxergam e principalmente sobre como essa união pode ser um pilar fundamental na retomada esportiva do clube. E quando se fala na retomada do Vasco, é impossível ignorar o papel dos jogadores mais experientes do elenco. Há atletas que, mesmo sem estarem no auge técnico, têm sido fundamentais para segurar o ambiente, orientar os mais jovens e equilibrar o vestiário em momentos turbulentos. Esses jogadores vêm sendo citados internamente como verdadeiros pilares, porque ajudam a evitar que a pressão externa entre no campo e afete o desempenho coletivo. A vitória recente trouxe à tona conversas que já aconteciam nos bastidores, a de que o grupo, quando está mentalmente alinhado, tem condições de competir com qualquer equipe da elite nacional. Essa percepção é essencial para o momento, principalmente quando se aproxima um confronto de semifinal que exige não apenas técnica, mas também personalidade, maturidade e coragem para enfrentar o peso da ocasião. E falando em coragem, a situação de Gabriel Menino reacende uma velha discussão dentro do clube. A necessidade de qualificação no setor de meio-campo. O Vasco vem buscando nomes com perfil dinâmico, jogadores que possam atuar em mais de uma função, que consigam fazer a transição entre defesa e ataque com velocidade e que tenham boa leitura de jogo. Gabriel Menino, por suas características, cai exatamente nessa categoria.
Ele é um jogador que pode atuar como segundo volante, primeiro volante, lateral, em caso de necessidade, e até como um meio-campista mais avançado em determinados esquemas. Sua polivalência chama a atenção, e isso agrada principalmente ao estilo de jogo que o treinador costuma propor. O interesse antigo do Vasco pelo atleta mostra que o clube já identificava nele características valiosas. E agora, com o jogador liberado para buscar novos rumos, o cenário fica muito mais acessível. E vale lembrar que o contexto financeiro do Vasco mudou nos últimos 2 anos. O clube passou por dificuldades, teve problemas administrativos e precisou se reorganizar enquanto competia. O cenário era duro, cheio de incertezas, mas, aos poucos, a estrutura foi sendo reconstruída. O centro de treinamento evoluiu, o departamento médico passou por melhorias, a metodologia de treinamento mudou. E tudo isso está refletido na forma como o time joga atualmente. Ainda há um longo caminho a percorrer, ninguém dentro do clube esconde isso. Mas também é verdade que o momento agora é bem mais estável do que há alguns meses. E essa estabilidade é fundamental para tomar decisões de mercado com menos risco, para planejar contratações com mais inteligência e para evitar erros que comprometam o orçamento. E olhando para o restante do campeonato, fica claro que o Vasco tem a chance real de terminar o ano com uma sensação positiva, algo que o torcedor já não experimentava há algum tempo. A permanência garantida na Série A alivia um peso enorme, e a possibilidade de terminar entre os 8 primeiros traz uma perspectiva ainda mais animadora. Especialmente porque isso abre portas para competições internacionais e reforça a ideia de que o clube realmente está se reerguendo. E quando se soma isso à semifinal da Copa do Brasil, o sentimento é de que o ano pode se transformar em algo muito maior do que parecia no meio da temporada. A equipe, antes desacreditada, hoje mostra força, entrega e determinação. E isso contagia a torcida de uma forma que só o vascaíno entende. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho estranho tem percorrido os corredores do futebol nas últimas horas, daqueles que começam como um sussurro e de repente parecem altos o suficiente para ecoar pelos estádios. Vem de Belo Horizonte a notícia de que Hulk, sim, o próprio Givanildo Vieira de Souza, o atacante poderoso que tem sido o coração pulsante do Atlético Mineiro, teria recusado uma proposta de renovação e deixado escapar uma frase que deixou todo mundo falando: "Quero jogar no Vasco". Fontes próximas ao CT garantem que o clima mudou assim que as conversas esfriaram. Hulk, que veste o manto preto e branco com a confiança de quem já passou por várias ligas desde os 12 anos, quando começou no Vitória, aparentemente busca um novo desafio, uma nova emoção, quem sabe até um retorno àquele futebol carioca que o viu brilhar. Se é nostalgia, ambição ou pura curiosidade, ninguém sabe ao certo. Mas o impacto dessa declaração é inegável. Torcedores em BH vivem entre o espanto e a apreensão, imaginando como um jogador com tanta presença poderia pensar em seguir para outro clube. E ainda assim, quem acompanha a carreira de Hulk sabe que ele nunca foi de ficar parado quando surge uma oportunidade de aventura. A assessoria dele permanece em silêncio. O clube tenta manter a calma, mas os bastidores indicam que a conversa realmente aconteceu. Direta, firme e pesada, como um chute certeiro de atacante. Enquanto isso, em São Januário, o rumor provoca outro tipo de entusiasmo.
Alguns garantem que a diretoria do Vasco acompanha a situação com um sorriso difícil de disfarçar. Nada oficial, nada confirmado. Mas só a possibilidade já acendeu conversas em bares, redes sociais e fóruns muito além do Brasil. Se tudo isso se concretizar ou não, ainda é cedo para saber. Por enquanto, o boato vive, correndo pelo futebol como uma bola, quicando em um campo molhado, deixando todo mundo atento, aguardando o próximo capítulo dessa história, que já pegou fogo antes mesmo de começar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.